As pirâmides do Egito são uma das mais misteriosas estruturas do planeta. Ninguém sabe quem construiu, quando, como e, o mais importante, o porquê foram construídas. Composta por mais de 2,3 milhões de pedras cortadas e encaixadas com a precisão de um laser, as pirâmides pesam 6 milhões de toneladas. E não é só isso, muitas dessas pedras pesam cerca de 80 toneladas cada uma e tiveram que ser transportadas por mais de 800 quilômetros. Quando novas, as pirâmides refletiam os raios solares de tal forma que você pensaria que eram joias gigantes, uma estrutura tão magnífica que ainda se mantém em pé depois de milhares de anos, é uma maravilha em si e um mistério também em comparação à arquitetura moderna, como a Torre Eiffel, que pode durar apenas 20 anos se não receber manutenção periódica. A pergunta que permanece depois de todos esses anos é: quem construiu as pirâmides? Os seres humanos eram capazes o suficiente para construir algo tão espetacular ou recebemos uma ajuda extra? Por que a construção foi tão magnífica que ela serviu para um propósito maior? No vídeo de hoje, vamos levá-lo nessa jornada através do tempo para descobrir quais segredos as pirâmides guardam que confundiram até mesmo a mente do grande Nikola Tesla e como ele estava tão perto de descobrir os segredos para criar energia gratuita para o mundo inteiro através da arquitetura das pirâmides. Se você está curtindo o vídeo até aqui, peço que se inscreva em nosso canal e deixe o seu like e comenta aqui embaixo qual tema você quer ver no próximo vídeo. E se você, assim como eu, tem o sonho de viver da internet no conforto da sua casa, vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado o treinamento que eu fiz para poder viver da internet ganhando mais de 10 mil reais todos os meses sem precisar aparecer e sem sair de casa. Sejam bem-vindos ao canal Desvendando o Mundo. Aqui quem fala é o Atlas e nesse vídeo iremos embarcar na jornada de um dos maiores mistérios da humanidade, as pirâmides do Egito. Até hoje não sabemos ao certo quem construiu e o porquê, mas um homem conseguiu chegar perto de descobrir e hoje iremos contar quem foi esse homem e possíveis teorias que foram comprovadas sobre a construção dessas pirâmides. Nos acompanhe nessa jornada, deixando o seu like no vídeo e se inscrevendo no canal. E se você tiver alguma outra teoria sobre as pirâmides do Egito, deixe aqui nos comentários para discutirmos sobre. Essas construções enormes foram feitas há muito tempo para serem túmulos de reis. Os egípcios antigos eram muito espertos na construção delas. Cada pedra usada tinha um significado especial, desde os quartos, onde colocavam os corpos, até os caminhos complicados dentro delas. O segredo de como construíram essas maravilhas ainda intriga, e as histórias antigas falam de muitos trabalhadores e ideias inteligentes para fazer isso acontecer. Conhecer a história das pirâmides é como fazer uma viagem ao passado, onde descobrimos o quão incrível e grandioso foi esse tempo antigo. Vamos agora desbravar as ideias comuns sobre como as pirâmides foram construídas, mas sem usar palavras difíceis. Imagina só, antigamente, muita gente se juntou e pensou em jeitos espertos de fazer essas pirâmides enormes. As histórias antigas falam de muitos trabalhadores, e algumas pessoas dizem que usaram truques bem inteligentes. Já ouviu falar que escravos foram usados nessa história? Parece meio complicado, né? Mas as teorias normais contam que os egípcios antigos eram uns cabeças e tinham ideias super espertas para construir. É quase como montar um quebra-cabeça gigante para entender como tudo se encaixou. Se liga nessa ideia, entender essas teorias é tipo desvendar um mistério antigo, dando uma volta no tempo para descobrir como eles faziam essas coisas de um jeito mega especial. Agora vamos falar de uma parte bem intrigante dessa história, mas sem complicar demais. Imagina só, tem uma galera que acredita que o Nikola Tesla, aquele cara das ideias malucas lá, pode ter uma ligação com as pirâmides. É tipo unir peças de um quebra-cabeça que ninguém sabia que existia. Tesla, o cara das invenções elétricas, quase chegou lá, sabia? Ele era meio que um gênio maluco, sempre pensando em coisas inovadoras. Dizem por aí que, antes de morrer, ele estava bem perto de descobrir algo grandioso sobre essas pirâmides. Mas, peraí, o que um inventor de eletricidade tem a ver com blocos de pedra no Egito? Então Tesla curtia estudar geometria sagrada e energia livre, coisas bem doidas mesmo. E aí, algumas histórias sugerem que ele estava prestes a encontrar algo incrível sobre as pirâmides. Imagina se ele descobrisse um segredo escondido lá atrás? É como se ele estivesse ligado a essa história de uma maneira que ninguém imaginava. Porém, a morte dele chegou
antes que pudesse contar tudo. Dá até um arrepio pensar no que poderia ter sido revelado se ele tivesse mais tempo para explorar essas ideias mirabolantes. E aí, você acha que o Tesla estava quase desvendando o mistério das pirâmides ou era só mais uma teoria mirabolante? Conta aí nos comentários, galera. Agora preparem-se para uma parte bem emocionante dessa história, cheia de reviravoltas e quase descobertas incríveis. Imagina só o Nikola Tesla, aquele cara que pensava lá na frente, quase desvendando os mistérios das pirâmides. Parece um enredo de filme, né? Pois é, o Tesla, antes de partir dessa para melhor, estava bem perto de algo grandioso sobre essas construções antigas. Esse sujeito era uma mistura de cientista maluco e inventor genial. Antes de morrer, ele estava enfiado em estudos malucos sobre geometria sagrada e energia livre, coisas que a maioria das pessoas nem dava bola. Acontece que algumas histórias contam que ele estava prestes a encontrar algo que mudaria nossa visão das pirâmides para sempre. Fala sério, seria demais se ele desse aquela última cartada e revelasse um segredo guardado há milênios. Mas aí vem a parte triste. A morte chegou antes que ele pudesse abrir o jogo. Imagina o que perderam. A galera fica se perguntando, e se ele tivesse mais tempo, será que teríamos respostas para o mistério ou seria só mais uma daquelas teorias da conspiração? É como ter a chave do cofre, mas não poder abrir. Dá até um nó na cabeça. E agora, o que resta são essas histórias meio misteriosas que deixam a gente pensando no que poderia ter sido se o Tesla tivesse mais tempo nesse mundão. Mas sabem como é? A vida é cheia de incertezas e algumas descobertas ficam só na beirada do conhecimento. E você, acha que o Tesla estava a um passo de desvendar o enigma das pirâmides? Ou era só mais uma daquelas histórias que nos fazem coçar a cabeça? Compartilha aí nos comentários, porque essa viagem na mente do Tesla é uma daquelas que mexem com a imaginação. Chegamos à parte final dessa jornada incrível pelas pirâmides e pela mente brilhante do Nikola Tesla. Se você está aqui até agora, parabéns pela companhia. Agora vamos fechar esse capítulo com chave de ouro. Então, recapitulando, a história das pirâmides é cheia de mistérios. Os egípcios antigos mandaram muito bem na construção dessas coisas gigantes, e até hoje a gente fica se perguntando como eles fizeram tudo aquilo. As teorias tradicionais falam de muitos trabalhadores espertos, mas a verdade é que ainda não temos todas as respostas. Aí entra o nosso amigo Tesla. Esse cara lá atrás quase descobriu algo incrível sobre as pirâmides. Imagina só se ele tivesse conseguido. Mas infelizmente o tempo dele foi curto e ficamos com um gostinho de quero mais. Agora, a pergunta que não quer calar. O que você acha dessa história toda? Será que o Tesla estava prestes a revelar algo que mudaria tudo? Ou será que tudo isso é só mais uma viagem da nossa imaginação? Não se esqueçam de deixar aquele like maroto, compartilhar o vídeo para os amigos curiosos e se inscrever no canal para não perder as próximas aventuras. Aqui é sempre assim, explorando o passado e desvendando enigmas. Até a próxima, pessoal. E lembrem-se, a história é como um quebra-cabeça gigante e cada pedaço conta uma parte dessa incrível jornada que é a vida.